Mas antes eu quero trazer uma bomba, né? Vamos dizer assim. Hoje o dia foi tomado pela informação de que o TSE, ele proibiu o Marçal de participar de debates e de acessar fundos eleitorais e partidários. A decisão é liminar, é uma decisão provisória, foi tomada pelo colegiado, não é uma decisão monocrática, portanto, mas ela foi tomada ainda sem o julgamento do mérito, ou seja, não há uma decisão final sobre o assunto e vale até o registro, até a análise final, como eu mencionei, do registro da candidatura do Pablo Marçal. Os ministros também impediram a participação do Pablo Marçal em campanhas no rádio e na TV. Olha, Mota, o entretenimento perde com isso, né? Não terá cadeirada, a gente não vai ouvir algumas coisas que o Marçal tem dito até em algumas entrevistas, é uma coleção de pérolas, né? Mas, enfim, vamos mais um pouquinho aqui na notícia para depois eu ouvir você e também eu comentar. O Tribunal Superior Eleitoral, ele proibiu, como eu havia antecipado, por unanimidade, o Pablo Marçal, que é do PRTB, de acessar os fundos, de participar de campanhas no rádio, na TV, de participar de debates, e tudo isso porque o entendimento é de que ele não pode acessar dinheiro público, ele não pode usar nada que tenha, de alguma maneira, verba que é pública, porque a candidatura dele pode adiante ser invalidada. E se a candidatura dele for invalidada, claro, não faz sentido aí, isso eu entendo, e eu acho que todos nós conseguimos entender, não faz sentido que ele acesse a esses fundos se a campanha dele depois não terá eficácia. A decisão dos ministros atendeu a um pedido apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, e na quarta-feira pediu o MPE, o Ministério Público, pediu ao TSE que impedisse Marçal de fazer campanha enquanto o registro da candidatura não fosse analisado. O órgão também pediu que a candidatura fosse barrada. Mota, veja só, o que está em jogo aqui, né, para o nosso público entender. O Marçal, ele está impedido de usar fundo eleitoral, impedido de usar tempo de TV e de rádio e está impedido de participar de debate. Ou seja, ele não pode usar nada que seja público, né? O dinheiro público ou se mostrar como um candidato apto se isso não foi ainda analisado um pedido de fundo. Essa foi a decisão. Ou seja, a tentativa aqui, e aí, essa é a minha visão sobre esse fato. A tentativa, me parece, do TSE foi a de estrangular o ruído, acabar com o ruído que está havendo, o certo, vamos chamar assim, entre aspas, o tumulto que está havendo, pelo fato do que até agora o Pablo, ele podia fazer a campanha, mas ele não podia ocupar um cargo público. Ou seja, ele pode ganhar, mas ele não pode levar. E isso estava tumultuando, as pessoas falavam assim, pô, eu vou votar nele, e se eu voto nele, ele não ocupa o cargo amanhã, o que adianta o voto que eu dei nele? Então, essa decisão veio tentar pacificar esse ruído. Só que, sinceramente, me parece que não terá esse efeito, porque o Pablo, ele não é um candidato da televisão. O Pablo, ele não é um candidato da rádio. O Pablo, ele não é um candidato que se mostra nos debates. Nos debates ele tem aquela conduta performática até mesmo dele, mas o Pablo é um cara das redes sociais. O Pablo tem como grande ativo a atenção popular. Se ele continua e pode continuar mobilizando a atenção popular em torno de qualquer fato, se ele pode continuar usando as redes sociais dele para falar da candidatura dele, eu creio que essa decisão não acabou, vamos dizer assim, com esse ruído. Ele seguirá nas suas redes falando, até mesmo dizendo que está sendo perseguido. Imagino que esse possa ser um rumo da conversa ou da abordagem dele a respeito da campanha. E ele vai dizer nas suas redes aquilo que não vai dizer na TV. E aquilo que ele diz nas suas redes é muito mais potente do que ele diz na TV, porque ele é um homem das redes sociais. Ele mobiliza a atenção das pessoas por aí. E isso, Mota, vai continuar acontecendo. Então, eu não sei se essa decisão
vai alcançar, e imagino que não, o intuito que era o de tranquilizar o eleitor. Esse era o intuito? Tranquilizar o eleitor? Eu tenho uma pergunta, Marcília. Quem tem medo do Pablo Marçal? Que democracia é essa que nós vivemos, que não pode permitir que algumas pessoas concorram, não pode permitir que elas falem, não pode permitir que elas participem de debates? Essa democracia onde a gente vive criou regras complicadíssimas e uma burocracia super poderosa. Mas essa é a minha opinião. Quem deveria julgar Pablo Marçal é o eleitor e não os burocratas. Não são os burocratas que têm que decidir, por causa da aplicação de uma regra ou de outra, que Pablo Marçal só quer saber de espetáculo, ou que Pablo Marçal não segue os rituais que deveria seguir. Deixa que o eleitor resolve. Uma disputa eleitoral precisa ser a mais ampla e livre possível. Eu sempre digo, é assim que funciona nos Estados Unidos, né? Teve uma eleição agora dos Estados Unidos, não é? E em outros países teve uma eleição agora que acabou de acontecer no Reino Unido, salvo engano, que reconduziu o Nigel Farage, né, que é um político de direita, chamado aqui no Brasil de extrema-direita, e o concorrente principal dele era um comediante que usava uma lata de lixo na cabeça. Era um homem da lata de lixo. Imagine isso aqui no Brasil. Ia ser barrado, ele ia ser multado, ia ser tornado inelegível. E aí tem gente que diz o seguinte: Mota, mas a cultura nos Estados Unidos é diferente, lá eles permitem isso porque a cultura é diferente. É justamente isso. A cultura é diferente e é essa cultura que nós precisamos aqui. Tirem os burocratas do caminho. Tirem essas regulamentações absurdas de uso indevido de meios de telecomunicação. Deixem os políticos livres. Deixem o eleitor escolher quem o eleitor quiser. Não cabe a burocratas que não foram eleitos criarem regras complicadíssimas e depois usar essas regras de forma assimétrica. Isso não é democracia. Ô Mota, aí pegando esse gancho, né? Quer dizer, a gente tem que pensar o seguinte, também o TSE, ele deu essa decisão sob pressão. O próprio Nunes Marques disse, né? Ele não é o relator do caso, mas ele veio a público e falou, seguinte, eu não... Aliás, o próprio Mendonça, né, que foi um dos que participou dessa votação, fez questão de dizer, a gente precisa ouvir o outro lado, né? O Nunes Marques pressionou, ele disse, vai ter que ter uma decisão sobre isso rápido. A relatora, que era a Estela Aranha, ela pautou o caso não estava pautado, estava fora de pauta, ou seja, houve uma pressão interna. Isso, sem dúvida, não tem como, porque o caso não estava na mira, não estava para ser votado. E aí foi para votação. Na votação, inclusive, o Mendonça disse, precisamos ouvir o outro lado. Ok, a gente está dando essa decisão para tentar pacificar, como eu mencionei, essa foi a alegação deles. Tentar tirar o ruído, tentar tirar o tumulto, mas a gente precisa ouvir o outro lado. Muito bem, o ponto aqui é que, como você lembrou, embora tenha sido essa a justificativa deles, precisamos pacificar. Repito, não pacificou nada. Não pacificou. Nós vamos seguir com ruído. Você acha que o Marçal, porque ele não está na TV, ele vai parar de falar? Agora é que ele vai falar mesmo. Agora é que ele vai para as redes sociais dele e fala, olha, não estão deixando eu disputar, estão com medo de mim. É claro, mas é óbvio. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso? E isso daí vai ser um movimento e tanto que vai acontecer. A gente vai ter vamos dizer assim, uma eleição paralela, porque o Pablo não vai participar do debate, mas eu fico imaginando que peça de marketing ele vai usar
para, de alguma maneira, dialogar com os debates. Ele vai tentar fazer um debate dele, é capaz dele tentar participar de uma outra forma. A gente não sabe o que se passa, porque ele é um cara disso, né? Ele é um cara de criar essa atenção mesmo, né? Buscar a atenção das pessoas a partir não do meio oficial. Então, isso não vai calá-lo, isso não vai fazer com que ele deixe de participar dos debates, do debate público ou político sobre o assunto. No entanto, a gente tem aqui uma decisão que certamente quis dar uma resposta à sociedade. E certamente essa resposta à sociedade foi pressionada pelo Nunes Marques. Então, o meu ponto aqui é que, assim, o Nunes Marques, o Mendonça, são pessoas experientes. Claro que, assim, ou julga de uma vez o Pablo Marçal, então ponha para julgar o caso inteiro e resolva de uma vez essa história, ou então deixe como está, porque senão me parece que isso vai piorando, vai ficando uma coisa borrada que, claro, criará mais ruído ainda. Olha, o nosso espectador Rodrigo Afonso aqui deu uma dica. Ele disse: o problema é que o Pablo Marçal não tem diploma de jornalista e por isso não pode falar. Olha, Rodrigo, eu nem sei se o Pablo tem ou não tem diploma de jornalista, né? Mas, Marcílio, eu acho que é importante a gente frisar aqui um aspecto dessa questão. Pablo Marçal tem o direito de falar, de se expressar. Tá? A democracia é feita justamente disso. Se as campanhas políticas estão se tornando ou já se tornaram espetáculos, nada disso vai mudar a natureza das campanhas políticas. Você criar regras complicadíssimas que saíram da cabeça de burocratas não contribui em nada para aperfeiçoar a democracia. A democracia, a disputa eleitoral democrática é esporte de contato, é feito de ataques, de acusações. Isso é assim em todas as democracias, republicanas ou não. Basta olhar o que acontece no mundo. Eu queria trazer um ponto aqui importante, interessante. Me parece que o Marçal foi condenado porque ele promoveu um campeonato de cortes, né, com oferta de prêmio. Ele dizia para as pessoas: olha, façam cortes aí com os meus vídeos e os melhores vão ganhar um prêmio. Isso foi durante a campanha dele para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Me parece que foi por isso que ele foi condenado e tornado inelegível. Olha, com a devida permissão dos juristas que estão assistindo esse programa, eu não sou jurista, faço questão de dizer isso, eu não sei qual é o problema disso. Qual é o problema de um candidato pedir às pessoas que façam cortes com os seus vídeos? Onde é que está o prejuízo à liberdade, à democracia, à república, às instituições? Né? Eu queria lembrar aqui uma coisa que eu já falei. Na última campanha presidencial americana, Elon Musk fez vários eventos em apoio à campanha de Donald Trump, em que ele distribuía $1 milhão. Ele fazia um sorteio de prêmios de $1 milhão para atrair as pessoas. Eu já consigo até ouvir algumas pessoas dizendo: mas que absurdo isso, é o poder do dinheiro. Se fosse aqui, Elon Musk talvez fosse até preso, né? Se alguém, imagina um candidato brasileiro ou alguém apoiando um candidato e fizesse sorteios de quantias de dinheiro, né? Claro, meus amigos, todo mundo sabe, né? A democracia brasileira é muito mais avançada do que a democracia americana, né? Todo mundo sabe disso. Olha, Mota, a gente vai... esse ponto do debate, para mim, é essencial. Essa é uma questão importante, porque eu não consegui entender a decisão também nesse ponto. Ok, eu até entendo o seguinte: ele vai usar dinheiro público se a candidatura dele depois pode ser inviabilizada, mas debate tem dinheiro público? Eu não consigo entender qual é essa lógica que é aplicada à questão do debate.
né? E assim, e aí ele não pode participar do debate, mas pode usar as redes. Quer dizer, onde que está essa... E até a nossa audiência aqui, o Carlos Freitas, faz uma pergunta que eu não sei se eu entendi. Ele diz assim: Marcília, que isonomia é essa que Marçal não pode falar nem participar de debates se um condenado em 3 instâncias pode? Não entendi, Carlos, não entendi sua questão. Vou dar uma olhada, tentar entender o que você quis dizer com isso. Mas o fato é que o Flávio Bolsonaro hoje também se manifestou sobre esse caso. Num evento no Mercado Municipal de São Miguel Paulista, em São Paulo, ele inclusive fez um elogio ao Pablo Marçal. Vamos ver. O Marçal é uma pessoa que é conhecida no grande público aqui em São Paulo, é um cara do bem, um cara preparado, eu acho que ele é bem intencionado. E assim, todo mundo que está se unindo a favor do Brasil, a gente tem que abraçar, porque essa guerra, gente, não é entre Bolsonaro e Lula, é entre o Brasil e o PT. Ou o Brasil vence, ou o PT acaba com o Brasil. E o Brasil vai vencer com o Ricardo Nunes, aqui com o André do Prado, com o Derrite, com o Tarcísio, comigo, com o Marçal, com todo mundo que estiver disposto a vestir a camisa do Brasil e salvar a nossa nação. Esse desastre anunciado, está todo mundo vendo. O Brasil não aguenta mais. Eu estou encontrando com muitos comerciantes que falam assim: Flávio, eu estou esperando mais 60 dias. Se você não ganhar essa eleição, eu vou fechar as portas. Imagina, a pessoa está contando 60 dias. Essa pessoa não vai conseguir esperar mais 4 anos numa possibilidade de esse governo atual continuar. Se Deus quiser, isso não vai acontecer, a gente vai salvar o nosso Brasil. Bom, isso me parece claramente uma manifestação de que o Flávio Bolsonaro entende que a candidatura do Pablo é uma candidatura aliada. A gente já discutiu isso aqui em outros programas, né? Eu, inclusive, levantei a bola. Será que a candidatura do Pablo Marçal não pode, de repente, tirar votos do Flávio e isso fortalecer a possibilidade do Lula ganhar num primeiro turno? Mas não é assim que está sendo lido, até pelo próprio Flávio. Parece que ele deseja ou desejaria que a candidatura do Pablo Marçal pudesse seguir adiante e haver como uma candidatura aliada. Outras pessoas, a gente também trouxe essa análise aqui em dias anteriores, veem até a candidatura do Pablo Marçal como uma forma de desestruturar uma candidatura rival à do Flávio, que é a do Renan Santos. O Renan, ele transita no mesmo ambiente que o Pablo transita, que é o das redes sociais. Ele transita na mesma faixa etária que a do Pablo, que a maior parte dos eleitores, vamos dizer assim, ou do público do Pablo transita, que é uma faixa de pessoas mais jovens e, portanto, também de redes sociais. Então, esses elementos todos têm que ser postos na balança, mas parece que ali diante do equilíbrio do sim e do não, na conta bastante crua, o Flávio Bolsonaro desejaria que o Pablo estivesse candidato. Isso talvez fosse visto ou seja visto como um fortalecimento da sua própria candidatura. Agora, esse ponto do debate, eu queria voltar, Mota, a gente falou, porque é o seguinte, para mim, é sério. Alguém não participar de um debate, porque o debate, aliás, hoje até, me parece que o Caiado fez uma declaração dizendo que deveria ser obrigatório a pessoa comparecer ao debate, algo do gênero. Eu não acho que devia ser obrigatório nada, porque é um direito. Você não pode também transformar um direito num dever. Uma coisa é você valorizar o direito que você tem. Uma coisa é a pessoa ser obrigada a ter o direito. Esse direito é meu, ninguém tira. Outra coisa é se transformar o direito num dever. Então, não vamos confundir direito com dever. Mas comparecer a debates ou estar num debate, fazer com que as suas ideias sejam conhecidas, é um direito de qualquer candidato. As pessoas dizem assim: mas e se a candidatura dele depois se inviabilizar? Tá, mas aí eu faço a pergunta contrária. E se a candidatura dele se viabilizar? Como é que faz? Aí ele não pôde ter a mesma oportunidade que os outros. E aí tá tudo bem? E aí tá tudo certo? Como é que eu justifico um negócio desse? Quer dizer, o prejuízo maior é ele não poder se fazer conhecer para o eleitor. Se a candidatura dele amanhã se inviabilizar, qual o prejuízo dele ter comparecido ao debate? Agora, se a candidatura se viabilizar, ele não ter comparecido ou podido comparecer aos debates, é um prejuízo claro para o eleitor dele, não é, Mota? E deixa eu tentar responder a pergunta que você fez, né, no início desse comentário. Por que é tão complicado assim resolver de uma vez a situação do Flávio Marçal?
Por quê? Há centenas ou milhares de casos iguais ao dele, esperando julgamento. Trata-se de uma candidatura à presidência da República. Que isso não é resolvido agora, daqui a meia hora, amanhã? A culpa da existência de uma regra complicadíssima não é do Pablo Marçal, nem do eleitor. A culpa da ineficiência dessa máquina gigantesca, né? É uma máquina grande, cara, dedicada às questões eleitorais. Se ela demora muito para julgar as coisas, e a gente sabe que demora, né? Há decisões que saem 2, 3 anos depois das eleições. Também não é culpa do Pablo Marçal, nem do eleitor. Então, na dúvida, garante o direito dele de participar. Na dúvida, né? Garanta-se o direito. Essa é a primeira questão. Em relação ao debate, Marcília, eu tenho uma opinião diferente da maioria das pessoas. Debate, para mim, é um espetáculo. O debate não debate de verdade nada. O tempo é muito pouco. A maioria dos candidatos é completamente despreparada e o eleitor, a maioria das pessoas, não está interessado nos detalhes das propostas ou dos programas de governo. O debate é um espetáculo. Em que o debate ajuda o eleitor? Isso depende de cada eleitor, né? Eu acho que o maior benefício que o debate traz é você entender um pouco do perfil pessoal, psicológico do candidato, né? Se ele é um cara que perde a paciência rapidamente, se ele tem senso de humor, se ele tem capacidade de responder às questões que são colocadas para ele, ou se ele repete a mesma coisa que ele dizia 20 anos atrás, mesmo já tendo ocupado várias vezes o poder. Ele diz que é preciso consertar o Brasil. Mas espera aí, companheiro, esse Brasil que está aí, você ajudou a fazer, porque você já está aí há 40 anos no poder. Eu acho que esse é o benefício do debate. É um espetáculo, né? É quase um entretenimento. E você consegue pegar daqui e dali elementos. Mas eu acho que no debate não se debate verdadeiramente nada. Não debate nada mesmo, assim, em termos de ideias. Você sempre fala, né, Mota? Você conhece alguém que votou no fulano porque ele tinha o vice A ou B? E a mesma coisa eu diria em relação a debate. Eu nunca vi uma pessoa chegar e falar assim: olha, eu estava ali assistindo ao debate, que ideia sensacional sobre a segurança pública que fulano trouxe. Depois dessa explanação maravilhosa sobre a saúde, como resistir a votar naquela pessoa? Depois que ele trouxe um plano tão aprofundado sobre a educação, que direi eu, a não ser aderir a essa candidatura? Eu nunca vi ninguém falar isso. É sempre essa história. E o Pablo se entendeu isso muito bem. Ele foi lá, deu a cadeirada. Aliás, eu vi uma fala do Boulos. Seria até bom um dia a gente recuperar essa fala numa rádio, e ele achou que estava em off na rádio, o Boulos, e disse o seguinte: olha, essa cadeirada até foi combinada lá, não sei o que. Ele falou, o Boulos disse isso, né? Agora, combinada, não combinada, não sei. O ponto é que, claro, isso tem é lamentável dizer, mas um entretenimento. O cara vai lá, briga com o outro, xinga. O Pablo tem feito isso nas entrevistas que ele tem dado ultimamente. Todo mundo viu aí, cortes das entrevistas são, enfim, uma peça de humor, no mínimo. Então, assim, esse lado dele percebe muito bem que o debate é pessoalizado. O debate é um confronto. Você pegou muito bem no sentido de que o debate é um confronto de ideias. Você está debatendo com o outro para ver a capacidade psicológica, até psíquica do outro, de pegar e falar assim: opa, eu resisto, ou eu enfrento, ou eu confronto. Porque um cara que se amiúda diante do outro num debate, como é que vai se engrandecer ao governar um país? Se um cara se mostra frágil, fragilizado, amedrontado no meio de um debate com uma pergunta, qual a capacidade depois dele enfrentar empresários, dele enfrentar outros governantes, outros países? É óbvio.
É óbvio que o debate é um termômetro de caráter, é um termômetro de capacidade de você resistir a temperaturas altas, a dificuldades, se você tem na manga um bom argumento diante de alguém que tenta te enquadrar, que tenta te pegar. Quantas vezes isso não acontece também em debate? É para isso que serve. E o Pablo se sai muito bem nessas horas. Só que também ele se sai muito bem apesar dos debates. Nesse sentido, as redes são para ele importantes. E aí, eu volto a dizer, né? A gente precisa pensar se essa proibição dele de ir a debates não tem a ver até com um tribunal eleitoral que talvez não goste dessa parte, que talvez queira arrancar essa parte, né, que eu chamei aqui de entretenimento, mas que é uma parte que não é do debate de ideias. Talvez seja até uma vontade do tribunal de purificar os debates. Só que é o seguinte, meus caros, se o debate for puro, se você assistir um debate que é só sobre ideias mesmo, você dorme. Ninguém vê. Até eu mesmo, Mota. Eu mesmo. Eu não fico assistindo o debate. O cara, só ideias. Até as pessoas não votam no outro hoje por conta de ideias. Você vota se você se filia, você tem empatia pelo que o outro pensa. As ideias que o outro tem, você já comprou ao pensar, ao cogitar em votar nele. Esse me parece ser o ponto central. Não votam e nunca votaram. Eu tenho 64 anos, eu voto desde os 18. Na minha época não era 16, é 18, né? E eu já falei isso aqui, eu não conheço ninguém que antes de votar abra lá os planos, os projetos. Agora eu vou analisar, deixa eu fazer uma planilha aqui para comparar um com o outro. Ninguém faz isso. As pessoas votam baseadas na percepção que elas têm do candidato. Uma percepção que é resultado de um conjunto de coisas, inclusive ou principalmente da aparência do candidato, né? Há vários trabalhos importantes de cientistas políticos mostrando isso. A aparência do candidato é importante, a forma com a qual ele se veste, o linguajar que ele usa. Uma vez eu vi uma cena inesquecível aqui no Rio de Janeiro. Eu não vou dizer o nome da pessoa, mas era um ator famoso que entrou para a política. E eu estava num evento político e esse ator estava num grupo onde eu estava conversando com a gente, né? Trocando ideias. E aí chegou a hora dele fazer o discurso. Quando ele subiu no pódio e pegou o microfone, ele se transformou. O linguajar dele mudou. Ele começou a falar como se fosse uma pessoa semi-analfabeta. Ele não fazia plural direito, ele não colocava as preposições corretas, ele fingia que ele era uma pessoa humilde, modesta e sem educação, quando na verdade ele falava tão bem quanto qualquer um de nós ali. Então essa é a realidade da política, né? Na política eleitoral a disputa tem esse caráter, mas é assim que acontecem as coisas em uma democracia que também é uma república com voto popular obrigatório. Não cabe aos reguladores decidirem que não tem que ser assim, não, vai ser de outro jeito. Ô Mota, e tem alguém aqui na nossa audiência deu uma ideia que essa realmente é incrível. Ele falou assim, cadê? Aqui, ó, o Adilson Pereira, me esclareça, por favor, se não seria possível, quem for fazer o debate, convidar o Pablo Marçal como entrevistador. Então aí seria uma maneira de fazer o Pablo Marçal participar. O problema, meu caro, é que ele não tem o diploma de jornalista. Aí eu acho que os tribunais não vão gostar. O diploma dele é de direito, ele é formado em direito e tem MBA em gestão empresarial, mas não tem o diploma de jornalista. E aí o Dino e o Moraes não vão gostar nada dessa história.